Eu sou mais politicamente correto que você. Será? Eu acho que o povo é ruim. Eu acho que o povo não sabe votar. Eu acho que os políticos só estão lá porque o povo não sabe votar. O povo vem de voto mesmo. Não. Uma merda. Eu acho isso, assim. Tipo, ó, você pegar, por exemplo, como é que o Arthur Lira é deputado? Ele tem um reduto eleitoral que aceitou o cabresto. Né? E assim, o Brasil é isso, tá? Eu fui, por exemplo, pro Pará. Tinha uma mulher numa casa de palafita. Eu tenho esse vídeo. Ela está literalmente em cima do lixo. E aí, tudo bem? E os barbalho? Ah, povo bom. Mas você tava gostando aqui? Tô. Você gosta da tua casa? Gosto. E essa montanha de lixo? Ah, tá aí. Mas não é ruim a montanha de lixo? É ruim. Mas não tem que mudar? Tem. Então são pessoas que elas aceitam a sua situação. Aí a gente pode ficar aqui, é o ovo ou a galinha? Tá, ele tá assim porque não tem educação porque é assim. O fato é um conjunto. Independentemente disso, existe uma revolução que pode ser feita porque ela não parte da massa. Porque se partisse não tinha nada. Então eu acho que assim, Mas alcança a massa. Vocês precisam alcançar a massa. Por isso que eu tô te falando, eu acho mais difícil você, no momento que você mais precisa da massa é o momento que você vai ganhar a eleição. Eu acho esse o momento mais difícil, porque depois que você chega lá, você como presidente da república, orçamento hoje você quase não tem pra nada. O próximo governo não vai ter orçamento discricionário pra nada. Só que você tem um poder gigantesco de, basicamente, cargos em estatais. Você tem muito cargo. É assim, não acaba de gente. Governo entra. Eu vou te falar uma coisa. O governo do PT tá há mais de década no poder. Eu duvido que o Lula pôs o dedo em todas as nomeações, porque nem dá. Tem gente que tá nomeado lá que ele deve odiar. Ô, esse filho da pô, tira esse cara. Eu nem sabia que ele tava aí. Eu tenho certeza que tem isso. De tanta gente que é. Coisa 2, você tem um holofote gigantesco. E se você ganhou a presidência, você tem a tendência do que as pessoas querem. Não tô falando que é exato, mas existe uma tendência. Aí vem na frase do Aécio Neves. Se você tem capital político e você tem a intenção de gastar, você tem a habilidade pra gastar, você faz. Eu vou te falar. O Lula, ele é um dos caras mais habilidosos politicamente que existem. E ele claramente tem má intenção. O cara conseguiu absurdos como, sei lá, voltar o Debrecht pro jogo, voltar a JS, anular multa, fazer tudo isso, que é tudo contra-intuitivo da massa. Eu vou parecer petista agora. Vai. Não foi o Lula. Foi quem? Tem uma força chamada... Eu vou colocar aí no metafísico, não, meu. os donos do Brasil. Quem são os donos do Brasil? Quem são os donos do Brasil? São as mesmas pessoas que desde o começo do nosso país, muitas vezes as mesmas famílias, você citou uma delas há pouco, elas mandam em seus redutos, em seus estados, nas configurações, não por méritos próprios. Eu não estou dizendo que uma pessoa que é de um clã não possa ser um bom político. Mas a razão daquilo ser retroalimentado é porque as pessoas não têm oportunidade. Eu entendo o seu argumento e a sua lógica de a mulher tá lá e ela não tá nem aí, acha bom. Mas pensa a realidade dela. Ela tem que trabalhar, pagar a conta, fazer um monte de coisa, tá vivendo uma vida difícil. Ela não tem tempo pra política. Só que nós, muitas vezes, temos uma pedância, que é achar que todo mundo vive política. Eu consumo política 24 horas. Eu amo, desde criança, 7 anos de idade. Meu assunto é política. Nunca deixou de ser. Só que, o que é a lógica? Que até, às vezes, alguma pessoa fala, mas você tem vontade de ser política? Não, nenhuma. Porque eu não acredito mais na forma como a política é feita no Brasil. É difícil ganhar uma eleição. Você tá certo que é difícil. E que você precisa ter um discurso que vai capturando a massa, você tem que saber chamar atenção para as pautas. Só que a hora que você chega lá, o mais difícil não é capturar a massa, é lidar com os bandidos. É lidar com os corruptos. É lidar com gente que tem um universo na mão. Que se você passar 5 segundos, conseguem te caçar, conseguem te deixar inelegível, vão atrás da sua família, eu vou dar matam. exemplos pra você concretos, pra você entender como as coisas, às vezes, elas não são tão assim. Primeiro que é o seguinte, você citou um ponto que é importante. Porra, essa mulher, às vezes, ela tá preocupada. Eu não estou discutindo de quem é a culpa, que é o ovo ou a galinha. A questão é, esta mulher, se eu me preocupar muito com a opinião dela agora, eu não faço nada, tô fudido. E se eu achar que eu dependo da opinião dela pra chegar em algum lugar, Você fudeu. precisa oferecer algum benefício. Fudeu. Se eu pensar nisso, fudeu. Eu tenho que pensar em maneiras de não depender disso. Não só eu, mas outros governos. Então a gente pensa sempre partindo desse princípio. Mas existe uma coisa que é o seguinte. No Brasil, a gente já conseguiu ter lapsos de boas reformas por conta de vontade política que era contra-intuitiva. Por exemplo, PEC do teto. Ela não interessava pra ninguém. Interessava. Interessava pra Michel Temer e o grupo político dele apoiava. E eles são alguns dos homens mais poderosos do Brasil.
O interesse não era... O interesse era de um grupo. E aí, Exatamente. este grupo que consegue determinadas coisas, porque são pessoas muito poderosas no Brasil, aprova determinadas É medidas. exatamente Eu sou a isso. favor da PEC. O que eu tô colocando aqui é... Nós também estamos falando de um grupo com vários envolvimentos em processos ou investigações sobre corrupção. Sim. Vamos pegar o Sérgio Cabral, do partido em questão à época. Confessou. O Cabral confessou, delatou, tudo. O Cabral é o É o caso Cabral. mais foda do... E onde ele está nesse momento, Arthur? Poderosão. Poderoso, numa cobertura que eu vi uma foto, eu fiquei, meu Deus. Enquanto isso, várias pessoas que foram afetadas no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tá do jeito Sim. que tá, também por responsabilidade dele, nada. Então, assim... Não, mas entenda só, eu não tô falando que existe uma moralização e que as coisas, os pingos estão indo pros is. Não é isso. Eu tô dizendo o seguinte, eu tô dando um exemplo de uma PEC que as pessoas sequer imaginavam o que era. As forças políticas corporativistas estavam muito contra. Cara, sindicatos de professores, mídia completamente contra. Cara, eu lembro disso. A PEC ela tinha exatamente 6% de aprovação popular. As pessoas odiavam aquilo. Sim, odiava. E passou porque um grupo político sentou e falou, pessoal, Mas aí depende do é grupo vontade do meu... político. Exatamente. E o grupo político normalmente tem muita habilidade de o que- jogar e tá no exatamente, sistema. É o tal do capital político. O Michel Temer gastou o capital político dele pra isso. Depois, vamos lá, reforma trabalhista, que aí essa aqui tem mais jogo, porque realmente tem empresários, etc. Esquece essa. Aí nós vamos pra reforma da Previdência do Temer. Ela só não passou porque o Joesley tentou gravar ele. Né? Aí, aí ele gastou o capital político dele pra não cair, né? Aí entra o Bolsonaro. Gravou. Hã? Ele não tentou, ele gravou. Ele gravou. Que, inclusive, a grande dívida do Lula com ele está sendo paga agora. Né? O Joesley, inclusive, agora com as negociações dos contratos de energia da Venezuela, tá estouradaço. Mas, enfim. Aí o que você tem? Você tem o Bolsonaro sem nenhuma habilidade. E sem nenhum capital político para esta reforma. Porque o Bolsonaro se elegeu com outro discurso. Jogando contra a reforma. O Bolsonaro fala, por mim eu não reformar isso aí não, pô. Isso aí, pô. Tem muita gordura pra queimar ainda. E o Paulo Guedes ligava pra gente maluco. Beleza. Passa a reforma da Previdência. Por quê? Porque o Rodrigo Maia, que não é um cara popular, nem é um cara super poderoso, é um cara ok. É um cara super poderoso, é um Não é, cara que não já é, foi não é. investigado em algumas operações Não de é super... corrupção. Não, calma. Na O cara planilha do se Odebrecht ele livrar- tinha apelido. O cara se livrar de escândalo Claro, de não corrupção... foi condenado, mas sim. O cara se livrar de escândalo de corrupção não significa que ele é poderoso. Ele é muito poderoso. Imagina, tem Arthur, gente- isso é inocência. Ele foi presidente da Câmara. Eu sei, mas eu não estou vezes. falando que ele é poderoso ao ponto dele pegar uma reforma impopular e ele simplesmente estragar. É um político hábil, inclusive. Existe um conjunto de fatores que é um presidente que não queria fazer reforma. Um Rodrigo Maia que não era um Eduardo Cunha. Era um Rodrigo Maia. E tem os problemas dele, inclusive, pra resolver. Só o Eduardo Cunha era o Eduardo Passou uma reforma da Previdência. Que na época do Bolsonaro ainda era impopular. O que eu tô dizendo é o seguinte: há maneiras de você fazer coisas à revelia da maioria das pessoas e à revelia de alguns grupos poderosos. Ah, como? Você vai falar, pô, Arthur, então beleza, você tá me dizendo que existe uma avenida aberta pra você fazer o que quiser. Claro que não. São várias vicissitudes ao longo do caminho que a gente vai descobrir. Que talvez. Vou dar um exemplo. Puta, eu quero fazer uma reforma, sei lá, numa estatal X, mas puta, pegou justo o cunhado do cara que puta que merda. Beleza, é uma coisa que a gente vai descobrir no caminho. Mas direcionamentos macro dependem quase nada de calor popular da galera, quase nada, e quase tudo de um grupo pequeno que está no poder direcionar a galera. Por isso que eu acho mais difícil chegar lá. Não acho mais difícil chegar lá, eu acho... Não, essa eu vou afirmar, nem acho. Você precisa da massa para ganhar a eleição e para ter esse apoio. Então, é a parte da narrativa que você precisa da massa. E aí vem o passo 2, que é o grupo que domina o jogo político. Você precisa deles. No Brasil, você precisa deles. E esses são mais difíceis de conseguir se você for honesto do que qualquer outra coisa. Porque esses, Arthur, ele não vai sentar e vai falar, eu apoio isso. Você acha que não tem negociata? Você acha que não tem Claro, ali? Vai ser assim, vou te dar um cargo. Pô, e você tá me falando assim, então devemos estar dispostos nesse mundo a dar determinados cargos para aprovar isso. Mas e se a pessoa que você quiser, que aquela pessoa que tá te pressionando a indicar numa estatal for horrível, tiver passagem por processos de improbidade, etc. Isso para mim também é um tipo de corrupção. Não, calma. Então não dá para jogar assim. É assim,
eu não vou saber te precisar agora. Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu vou indicar um novo diretor do Correio, porque esse grupo político ao qual ele faz parte vai me aprovar uma super reforma da Previdência. Vale a pena? Não, eu não tô conseguindo aqui. Certo. Eu não sei. Isso aí Não eu teria dá. que fazer conta. Peraí, vamos pensar. Vocês não, Qual o você não prejuízo vai. que esse filho da puta consegue dar? Qual é a economia que a gente vai ter? Ah, puta, financeiramente compensa. Não é, não, eu não sei te falar isso agora. O que eu tô te dizendo é, o espírito da coisa é, há como você fazer grandes transformações, a revelia dos calores populares e a revelia até de grandes grupos políticos. Porque, como eu te falei, reforma da Previdência interessava a 0 pessoas. PEC do teto, a PEC do teto mais do que tudo. Interessava as pessoas com um poder absurdo no Brasil. Não interessava. O Rodrigo Maia, não ser um político, ele é muito poderoso. Ele tinha assim, uma habilidade gigante em relação às lógicas de eleição de outras pessoas. E por que pra ele interessava então a PEC do teto? Porque era um projeto que uma pessoa queria deixar de legado. Era o Michel Temer querendo fazer seu próprio legado, marcar sua visão na história. Era vontade, mas se fosse, era a intenção. Mas se fosse o mais honesto dos honestos, se fosse alguém totalmente desligado, que não tivesse poder, centralizado em um dos partidos, que é o MDB, tem vários... Se fosse o Temer, se fosse o João. O que importa mais em Brasília é quem propõe e quem quer que seja aprovado que se o projeto é bom ou ruim. Porque eles jogam com interesses que eles têm explícitos, com favores. Você concorda comigo que, pra lógica do governo Temer, ok. Porque, vamos supor que eles são o mesmo grupo político. Eu nem sei te dizer, tá? Mas, tipo assim, Rodrigo Maia e Michel Temer. Ó, eles tentaram, articularam, tá, beleza. Temer saiu. Entrou Bolsonaro. Aí ficou o Rodrigo Maia já com toda a inércia do trabalho que ele já tinha feito pro Temer, que brecou quando o Temer falou, para que eu preciso me defender. Previdência e depois... Não, melhor, teto e depois Previdência. Previdência... É que a Previdência só foi aprovada depois no governo Bolsonaro, então, lembra? Primeiro o teto no Temer, tinha um interesse muito grande ali do próprio Temer de criar uma lógica fiscal. Ele se via como um estadista, e aí vem a Previdência. A Previdência tinha um interesse de grandes apoiadores. Não vou fingir assim, pô, eu sou de direita, acho que os grupos econômicos podem ter bons interesses. Uhum. Era um bom interesse de vários apoiadores que estavam ali no entorno do Rodrigo Maia. Agora, pense um mundo em que... Fala uma ideia do MBL bem fora da caixa. Uma coisa por exemplo. Essa desvincular o fundo partidário da lógica eleitoral. Desvincular o fundo partidário da lógica eleitoral. Isso não vai passar porque a estrutura de quem manda quer manter este poder impedindo que isso avance. Exemplo similar. A PEC 9. A PEC 9, que eu mencionei mais cedo, que o Kim... Qual que era mesmo a PEC 9? Do perdão, dos partidos, é verdade. dos partidos. Quer ver outra absurda que passou? A lógica que foi proposta até pela Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, dos crimes contra políticos, a honra, familiares. Tinha um negócio assim. É meio que violência política com político, tadinhos, né? Não lembro assim, são coisas e são situações que me fazem ser cética. E eu não sou do grupo que acha que todo político é bandido, não. Eu conheço muitos políticos muito bons, pessoas que são determinadas, que querem fazer as coisas acontecerem da melhor forma. Mas o sistema, lá, Capitão Nascimento, é aquilo, né? Eles jogam pra derrubar. Eu não acho que... Eleger um congresso forte é mais importante que eleger um presidente da república. Eu também acho. Só que eu acho o seguinte, primeiro assim, eu não acho que se bate de frente, sou midiático, não, esquece, isso não é suficiente. Capital político é outra coisa. Mas eu também não acho que existe uma impossibilidade completa, porque existe uma coisa quase metafísica chamada sistema. Eu acho que no poder executivo você tem muito poder para direcionar o país para coisas boas e para coisas ruins, e que até hoje a gente nunca teve um presidente com verdadeira intenção. A gente não teve. Assim, tudo bem, eu posso citar que talvez o Fernando Henrique no seu primeiro governo, e o Itamar, ok. Agora, fora isso, de fazer grandes reformas, eu não vejo nenhum direcionamento, nenhum. Principalmente do Bolsonaro, que eu nem quero ficar discordando nisso aqui. Porque pra mim, eu te falei, eu acho que o Bolsonaro não teve nem a habilidade, muito menos a intenção. Né? Então... Ele não sabia jogar o jogo, isso é um fato. Ele não sabia jogar o jogo. Mas sabe o que o jogo inclui? O jogo inclui a lógica das estatais. Inclui mesmo cargos. Só que a grande questão é, até que ponto é correto ou é bom que você
vá ceder um espaço numa determinada empresa, importante, como o caso da Petrobras, por exemplo, Uhum. para um grupo político que você sabe que vai colocar uma pessoa muito ruim para aquilo, que é o cálculo que você está fazendo. Você tem que medir mesmo. Talvez no seu aspecto pragmático tenha que ter pô, no longo prazo eu vou ter esse benefício, logo isso sopesa mais, vamos fazer. Só que é difícil quantificar isso com os esquemas que a gente Não, tem, mas com a lógica dos não, deixa eu te falar uma coisa. serviços. Não é verdade que o Bolsonaro, eu vou deixar as estatais completamente libadas e por conta dessa falta de troca de cargos ele não conseguiu aprovar coisas. Não, eu não acho que é isso. Eu não tô nem falando isso. Eu tô pensando na sua lógica de uso, assim. Porque a sua lógica, me corrija se eu estiver errada. A sua lógica tá sendo o seguinte. O presidente da República, ele tem muito poder. Decreto, estatais, cargos infinitos, o que é fato. Então, ele pode utilizar disso para capitanear apoio político e, a partir disso, ele aprovar as reformas que ele quer. Além de apoio popular Apoio também. popular também, porque ele, imaginando É uma que ele equação. acabou de se eleger. É no Isso. começo, ele teria. Isso é Exatamente. também uma coisa. Ou a não Tem ser que que ele fazer no estiver começo do bombando, mandato. tipo o Fernando Henrique em 98, mas é uma Exato, exceção. tem que ser no começo ali do mandato. Tá, beleza. Só que o que eu tô contrapondo de visão? Imaginando que esse presidente é honesto, isso significa que ele vai ter que colocar na presidência da estatal, como a Petrobras, os Correios, bandidos. Porque vão ser esses, muitas vezes, indicados por esses partidos. Então, para ele fazer este caminho, para lá na frente, 6 meses, vamos pôr assim, ele poder, quem sabe, fazer uma transformação, por um período de tempo, ele precisa vender e até ceder propina estatal, problema, corrupção. E eu não acho que uma pessoa honesta vai ter muita facilidade de fazer isso. Então, acaba que a forma de se realizar isso, ela contradiz o princípio dessa defesa que essa pessoa provavelmente carrega. Então, você tem que ser meio que o meu malvado favorito. Você tem que É que eu acho que se existe vender uma pouco. coisa que é o Não é nem seguinte. se vender, é abrir mão um pouco do purismo, talvez, da sua visão. Vamos lá. Primeiro, vamos numa situação hipotética. Tá. Vamos supor que existe a estatal A. E a estatal A, ela é pequena e ela daria um prejuízo na mão de um ladrão de 100. Mas eu consigo fazer uma reforma a reforma B, que a reforma B vai me trazer 1 milhão. Eu poderia, numa situação hipotética, fazer uma conta. Vamos tirar a moralidade de lado e vamos ver, financeiramente isso funciona e vai deixar um legado para sempre. Não. Beleza. Isso, calma. Isso eu tô falando uma situação hipotética. Sim, sim. Só que na situação real, tem muitas nuances nisso. Porque é o seguinte, primeiro que não existe essa coisa dicotômica do tipo, ou você coloca um cara certo e libado, fudido, técnico bom, ou você coloca um ladrão do grupo político poderoso. Às vezes não. Mas As o coisas grupo têm que indica. graduações. Então, por exemplo... Em Brasília é o grupo que indica. Vamos um exemplo real. Claro, claro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tem indicações ao Óbvio, presidente Lula e à medida que as indicações É avançam, óbvio. vai ou não. O presidente Lula não quis avançar, ele trava um monte de coisa. Agora me responda, se você fosse presidente da República, você tem uma estatal, Davi Alcolumbre fala, Arthur, eu vou te ajudar, mas você vai colocar esta pessoa. Aí você vai lá, vê o currículo da pessoa, vê quem a pessoa é, investigação disso, daquilo. Sim. E aí você faz o quê? Neste caso vou caso ou não? específico, eu faria a seguinte conta. Porque esse é o escândalo master, né, no final das contas. Eu tô forte, tô com aprovação popular, tô fudido aqui, então eu vou por outro caminho. Davi Alcolumbre, este cara eu não coloco. Você quer colocar outro cara do seu grupo político que não seja ruim? Traz. Só que esse eu não vou colocar. Não vai querer? Então talvez, eu tô dando um exemplo, talvez nesse caso seja o caso de usar a força midiática, é uma equação. Você vai balancear e você vai ver caso a caso. Não existe uma fórmula pronta. Não, é só você negar e fazer um vídeo no Instagram. Não. Não, você tem que aceitar, porque aí você vai aceitar isso, mas você vai passar reforma. Também não. É caso a caso. O que eu tô dizendo, e eu acho que a coisa mais importante Mas mais cedo você falou que são milhares de cargos, você não vai conseguir avaliar todos. Não, mas os mais importantes vai. E mais, às vezes, Jess, você vai saber, às vezes você consegue grandes mudanças com coisas tão sutis. Nossa. Vou dar um exemplo pra você. Uma vez, eu queria acabar com a meia entrada em São Paulo. Foi uma ambição, assim, gigantesca. Quanta maldade. Foi uma ambição. Eu quero acabar com uma entrada. Você sabe a lógica, né? Porque hoje, na verdade, todo mundo paga o metade do Subsidia, dobro. O custo, na verdade, Isso. é outro. Aí eu queria acabar com isso e eu falei, bom, eu não sou deputado federal, eu não posso acabar com uma entrada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma lei que dá meia entrada Para todo mundo. pra todo mundo. Exatamente. O André Sturm, é o nome dele? Não lembro agora.
Ele era diretor do Teatro Municipal e falou assim: Arthur, se você passar essa lei, você não tá entendendo. No mesmo dia, Vai falir. eu baixo, ao contrário, o ingresso em 50%, porque essa lei destrói os ambientes ver- culturais. É o contrário, a lógica contra, por exemplo. Verdade, faz Só pra sentido. você entender, hoje uma patricinha da FAP paga meia, a empregada da casa dela paga inteira. Sim, sim. Então a ideia é, todo mundo vai pagar meia. Se todo mundo vai pagar meia, acabou meia. É. Não existe meia entrada mais. Pra você ter uma ideia hoje, cara, olha que ridículo. Você consegue uma carteirinha de meia entrada em alguns estados se você for, sei lá, doador de medula. Se você for associado a um Ó, doador clube, de não sei o que lá. medula. Doador Não. de sangue, eu acho até que dá. Mas enfim, Não, E doador de tirando sangue não dá. Doador de sangue não dá. De medula, carteirinha sim. falsa, tem. Exatamente. Vamos acabar com uma entrada. Olha como as coisas às vezes são sutis. Pra eu explicar isso pro Dória, foi fácil. Ele entendeu rápido, falou, tô com você. Falei pro Rodrigo Garcia, porque ele tava pra sair. Rodrigo Garcia, ó, eu vou passar um projeto, provavelmente vai ser na sua gestão, porque o Dória vai sair. Você quer? Vamos fazer? Você sanciona? Tá feito, Arthur, pode fazer. Pra explicar pros deputados, minha querida. Eu tô aprovando minha entrada pra acabar com a minha... Os caras não entendiam. Teve cara que votou comigo, porque ele achou que ele tava... minha entrada pra todo mundo. Isso, vai lá. O que aconteceu? O Dória foi fazer uma viagem. O Rodrigo Garcia falou, eu não posso ficar aqui, assumir. Eu preciso viajar com o Dória. Eu não lembro por quê, porque tava num período eleitoral, alguma coisa acontecia. O Carlão Pignatari ia assumir, então, como governador de São Paulo por 4 dias. No dia em que ele assumiu, vai à imprensa. O senhor vai sancionar ou vetar o fim da minha entrada? Ele, fim da minha entrada? Claro que vou vetar. Ele não entendeu o que era. Aí ele foi lá no final do dia e vetou a lei. Aí quando o Dória e o Rodrigo Garcia voltaram de viagem, puta, meu, não acredito que ele fez isso. Aí já cagou ali. Aí beleza, vamos derrubar o veto? Vamos derrubar o veto. Foi uma puta trampa pra no final do ano derrubar o veto. Quando chegou na ordem do dia, tinha um projeto pra derrubar a pauta da Janaína, que tava depois do meu. Falei, vamos assim, porque a Janaína é louca, ela não cumpre combinado. A Janaína queria porque queria inverter a pauta por causa de um outro projeto. Eu falei, se vocês inverterem a pauta, a Janaína não cumpre combinado. Ela vai deixar derrubar o veto dela e ela vai pedir verificação no meu. E não tem como votar todo mundo porque a galera não ia estar. Sim. Era final de ano, última sessão do ano. Imagina, a Janaína cumpre. Sentaram com ela. Você vai cumprir? Vou cumprir. Inverter a pauta. Ela Passou o não. dela, ela verificou o meu. Então, o que eu tô falando é o seguinte. Às vezes, transformações muito grandes ocorrem por coisas completamente aleatórias que você nem imagina. Então, eu não Exato. consigo vir aqui te falar. Ó, é só fazer isso é coisa de moleque. Ah, tá bom. O bonzão... Não, cara, às vezes é uma coisa tão idiota. Às vezes, assim... Puto, cara... Vou dar um exemplo. Quem é que ia imaginar que o Rodrigo Maia ia chorar com o elogio do Alexandre Frota? Você lembra disso? Você fez um importante trabalho. na Cara. Nossa. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, Jess. Eu não sou Então, nem ingênuo no pra- Brasil, todos os planos podem morrer muito fácil por fatores, assim, Concordo. Como eles totalmente podem ir pra frente. fora do script. O que a gente não pode ter Agora, é depositar os- em quem não tem intenção. quem manda esse jogo aí, eu sei que parece metafísico, mas as pessoas entendem quando fala sistema, os donos do poder aí. Quando é contra o interesse deles, eles se unem Eu sei bem. Você, acho que em um certo grau, você vivenciou Pra caralho. várias experiências em relação a isso. E vou até além. A meia entrada, ela não é como algo que vai tirar poder dos partidos. Até as medidas mais impopulares do mundo conseguiram passar se elas eram de interesse daquele grupo. O fundão só aumenta, eles não ligam. O fundão nunca diminui. Vou ele te dar só vou te dar aumenta. outro exemplo. Uma vez o Dória quis fazer um projeto pra retirar uma isenção fiscal de alimento e remédio no meio da pandemia. Um projeto super impopular. Batemos, ele não tinha os votos. E olha que o Dória... Meu, governo de São Paulo, os caras têm a Lesp na mão. Batemos, meu, fudeu. A No Lesp começo ali da pandemia. A Lesp não tem jeito, não vai passar o projeto, mesmo o Dória sendo governo. Cara, tava travado o projeto. Olha como as coisas são aleatórias. A Janaína Pascoal, por acaso, ela vai visitar uma fábrica de remédio. Chega lá, ela simpatiza com uma mulher que fala, Janaína, o Dória vai acabar com o meu emprego, porque ele quer acabar com esta estatal de remédio, que era uma estatal deficitária. Só tecnicamente. Algumas estatais de remédio têm que existir, mesmo deficitárias. Outras não. Essa era uma que não deveria existir. Pelo amor de Deus. Fala pro Dória não fazer isso. Ela vai lá falar com o Dória dá aquela enrolada. Tá bom, Janaína. A Janaína fala o seguinte, se você não acabar com esta estatal específica, eu voto e defendo mediaticamente o teu projeto de aumentar imposto em remédio e...
Ela foi lá, defendeu. No dia seguinte, o projeto passou. Tipo, ninguém ia imaginar. Tipo, a Janaína Pascoal vai votar a favor e vai ser a defesa midiática, sendo escudo para todos os deputados do tal do sistema, votar a favor de aumento de... Sim, é uma coisa aleatória que aconteceu. Então você vai falar, tá, Arthur, daí, pra você acabar com a lógica do fundo eleitoral, existe um abismo. Existe. Só que o que eu tô falando é, começa com a intenção. Nunca, por exemplo, Começa. Eu concordo. interessa pra quem a missão existir. A gente tem um partido. Pra ninguém. Não interessa pra esquerda, não interessa pro Bolsonaro, não interessa pros grandes políticos centrão, não interessa pros pequenos políticos centrão. Nós vencemos na raça. Vamos ter uma militância, vamos coletar, vamos entender as regras do TSE, vamos fazer um sistema, vamos, como é que eles chamam? Bugar a Matrix e vamos conseguir, conseguimos. Vamos fazer o impeachment da Dilma, vamos fazer. Não interessava pro Aécio Neves, não interessava pro Bolsonaro na época, não interessava pro PT, não interessava pra ninguém. Interessava. Não interessava pra ninguém. O impeachment da Dilma foi muito interessante para muitos grupos políticos no Depois Brasil. que ele tomou corpo. Depois que já precificaram, precificou o impeachment, aí todo mundo foi junto. Acho que o Aécio esperou um tempo só O Aécio pra... não queria impeachment. eu acho que ele esperou só pra ver E digo como ia mais, acontecer. o fim da carreira do Aécio começa com o impeachment. Porque todo mundo achava que o Aécio era o próximo presidente de 2018. Ele tinha não outro. foi por causa do vazamento. Não é por causa do impeachment. Mas isso veio depois. Não, sim. Mas se ali ela tivesse sofrido o impeachment e ele continuasse como nome principal da oposição, eu acho que ele teria se viabilizado. Uma menos do que se ela tivesse continuado no poder. Tanto que o primeiro Talvez, grande essa empecilho eu não pro impeachment tenho. foi o Aécio. Tem um café da manhã que ele chama a galera e fala assim, não, gente, que é a história do MBL. A história do MBL é essa. O MBL nasce pra combater o Aécio. O Aécio não queria o impeachment da Dilma. Aí, não, gente, deixa ela sangrar, em 2018 a gente governa e eu chamo vocês pra governar com a gente. Aí o Kim Kataguiri fala, vai tomar no seu cu, nós vamos fazer uma marcha e nós vamos fuder você. Nós vamos passar na tua... Aí, não, vamos fazer um café da manhã e vamos mandar com isso. Aí eles fizeram Operação Minerva, chamaram manifestação na Paulista, chamando os políticos que eram a favor. E aí toma um grande corpo. Fun que é o fact, problema? eu estava em Brasília na primeira votação. Fui para um acampamento contra o impeachment da Dilma Rousseff. Lá na frente do Congresso? Então você viu o Kim lá, todo vietnamita lá. Era outro Kim. Mas eu acho que você tem uma visão bem idealista, positiva de como as coisas Não tira isso de podem mim. ser. Ela quer tirar de mim, Ele é um pessoal. sonhador, agora eu sei. Eu sou um realizador de sonhos. Vamos ver. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.